Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Quando meu pecado se apagou no amor de Deus, logo eu, o pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não pede sacrifícios. No braço deste amor recebo o perdão, honrado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente.
pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos, irmãos, também os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Deus abençoe a sua vida. Esse é o nosso segundo do dia. E estamos juntos aqui para glorificar o nome poderoso do Senhor Jesus. Nós vamos fazer uma oração. Convido o nosso irmão Edson para estar dirigindo esta oração. Na sequência estaremos adorando o Senhor. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, agradeço em primeiro lugar porque o Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, é nosso suficiente, nosso Senhor e Salvador. E agradeço, ó Pai eterno, pelo teu amor para conosco. Agradeço pelo privilégio que tu nos concedes de estarmos em tua casa novamente para aprendermos de ti, para atuarmos o teu santo nome. Peço-te, Senhor, que tu tenhas misericórdia de nós. Nos enche do teu Santo Espírito, nos ajude a estarmos aqui, prestando-te um culto verdadeiro e agradável a ti, com corações sinceros, Senhor, sem desviarmos as nossas mentes, os nossos pensamentos para qualquer outro assunto. Estejamos em todo o tempo aos teus pés aqui, adorando-te, Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome, prestando atenção, Senhor, com corações sinceros, à tua mensagem pregada. E desde agora estejamos cantando com corações sinceros, estejamos ouvindo assim, e desde agora colocando em prática a tua vontade, desde agora até a volta do Senhor Jesus. Peço a tua direção sobre todo o trabalho hoje, que nada seja feito para nos vangloriarmos, mas somente para a glória e honra do teu santo nome. Que o teu servo à frente continue a se deixar usar pelo teu Santo Espírito, para que somente a tua voz e as tuas palavras sejam ouvidas aqui nesta casa que é tua, Senhor. Ora a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, desde já agradecido. Amém, Senhor. Ainda em pé, vamos adorar o Senhor com o primeiro hino da noite, o hino do nosso cantor cristão, de número 15. Adoremos ao Senhor com alegria. E na sequência, o hino do mês, o 35. Também do cantor cristão.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia e se colocar de pé novamente, por favor. No livro, vamos liberar as crianças para ir para a sua aula. As crianças estão liberadas. Enquanto elas sobem, vamos abrir a nossa Bíblia. E Atos, capítulo número Atos 11. Atos, capítulo 11, versículos 24, 25 e 26. Ao longo do sermão, nós vamos passear um pouco do capítulo inteiro, mas nós vamos ler para ganhar tempo só esses 3 versículos. Atos 11, versículos 24, 25 e 26. Acompanhe a leitura. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso a buscar Paulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Repita comigo essa parte aí. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Pai Santo, nesta noite, aqui estamos reunidos para adorar o Senhor, para prestar a Ti o nosso culto. E temos, Pai, esta palavra que acabamos de ler, um escopo de um sermão, que temos o objetivo de transmitir aqui à Tua igreja. Eu peço ao Senhor graça, sabedoria e unção, para que possa falar, e que o Senhor me faça lembrar de tudo que temos estudado nessa semana, para falar a Tua palavra, que é Tua e não minha. Em nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Queira sentar. Vamos trabalhar aqui nesse texto, no Atos 11, com o título que vamos dar: Vidas que glorificam a Deus. Vidas que glorificam a Deus. E eu devo dizer aos irmãos que, enquanto eu pensava nesse sermão, eu estava sendo exortado. O sermão, antes de falar com quem ouve, primeiro ele fala conosco. Nós somos o primeiro a ser exortado no sermão, porque você começa a se colocar dentro dele e fala: eu sou assim, eu estou assim. Aí a palavra começa a falar: você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo, você não atingiu esse ponto, você não está desta forma. Por isso eu preciso que essa palavra continue falando comigo nessa noite. Vidas que glorificam a Deus. O texto que lemos diz aí: Barnabé, um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitos se converteram ao Senhor. Barnabé foi até a cidade de Tarso,
a fim de buscar Paulo. E quando o encontrou, ele levou-o para Antioquia. Eles se reuniram durante um ano inteiro na igreja de Antioquia e ensinaram muitas pessoas. E foi em Antioquia que os cristãos receberam a primeira vez o título de cristão. Introdução. O significado que hoje se dá para cristão é bem diferente daquele da Escritura. Em nossos dias, qualquer um diz acreditar em Deus, julga pertencer uma religião cristã, mesmo que não frequente com regularidade a igreja, acha-se no direito de dizer que é cristão. Para eles, não importa o conteúdo da fé, compromisso com a comunidade local, nem conduta de vida que adotam. Aliás, alguns são tão depravados que a sua forma de vida, de maneira alguma, faz jus ao nome cristão. A primeira vez que os discípulos de Jesus foram chamados de cristãos foi na cidade de Antioquia, conforme nós encontramos nos relatos de Lucas. Estamos falando do relato de Lucas porque Atos é escrito pelo médico amado Lucas. O termo significa do partido de Jesus. Partido é um termo que está em voga nesses dias, mas o significado desse termo cristão significa do partido de Jesus. E provavelmente foi usado a primeira vez como forma de desdém. Chamaram esse cristão de uma forma desdenhosa. Não foi como um elogio, foi para zombar mesmo. Ou escárnio. Mas parece que os discípulos gostaram do apelido. Pedro, por exemplo, quando escreveu para encorajar os irmãos em Cristo que viviam dispersos, como estrangeiros e peregrinos, por suas perseguições, disse assim: se você foi insultado por causa do nome de Cristo, abençoados serão, pois o glorioso Espírito de Deus repousa sobre você. Se sofrei, porém, não seja por roubar ou causar confusão, por matar, roubar ou causar confusão, ou interferir em assuntos alheios. Mas se sofrei por ser cristão, não se envergonhe, louve a Deus por ser chamado por esse nome. O termo foi usado para desdenhar, havia se tornado um distintivo de honra para a igreja primitiva. O historiador Eusébio, no século IV, falando de um certo mártir da igreja, cujo nome era Santos, relata que seus torturadores, quando eles o provocavam ou indagavam ele simplesmente respondia: eu sou cristão. Então, esse irmão, ao ser torturado lá nesse período aí que Eusébio está dizendo, no século IV, ele dizia: sou cristão. O nome cristão, portanto, era ainda e deve ser um distintivo de honra para os discípulos de Jesus. Sendo assim, convido você para investigarmos no capítulo 11 de Atos,
Antioquia para chamá-los de cristãos. Há 3 qualidades naqueles discípulos que desejo destacar com vocês. Eles juntos fizeram o mundo chamá-lo de cristão. Veremos que os cristãos são um povo, note, braços abertos, boca aberta e bolso aberto. Simples assim, mas profundo, impactante e revolucionário. Vejamos. Primeiro ponto. Um povo de braços abertos. A primeira coisa que nós observamos sobre os discípulos de Jesus é que deve ter impressionado a população de Antioquia, é que eles eram pessoas de braços abertos. Para receber as pessoas diferentes. Eles não eram fechados para um povo e raça. Eles não eram fechados para outros povos, raça. A fé deles, a fé que eles proclamavam era para todos. Essa diversidade impressionava o mundo antigo. Porém, não se engane, achando que nunca houve necessidade de alguns ajustes internos para que eles pudessem abrir os braços para outros povos e raça. Vejamos o texto. Atos 11, 1 a 3. Logo chegou aos apóstolos e outros irmãos da Judéia notícia que o gentio havia recebido a palavra de Deus. Mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus criticaram, dizendo: você entrou na casa e até comeu com eles. Você entrou na casa de gentios e até comeu com eles. Foi a repreensão que Pedro recebeu de seus irmãos compatriotas. Lembre-se que Pedro havia sido convencido pelo próprio Deus de que a fé cristã era também para outros povos, raça, e não apenas para judeu. É o que vemos em Atos 10, quando ele foi falar com Cornélio. Porém, o concílio de Jerusalém e da Judéia precisava ser igualmente convencido. Pedro, então, de boa vontade, passa a justificar as suas ações como ele o fez. O apóstolo narra que Deus trabalhou ao mesmo tempo dos dois lados, mostrando tanto a ele como a Cornélio que devia se encontrar com Pedro, que Pedro precisava apresentar a Cornélio o Evangelho, e Cornélio precisava abrir o coração para a mensagem de Pedro. Atos 11, 4 a 5. Então Pedro lhes contou exatamente o que havia acontecido. Pedro começa a narrar, tintim por tintim, os fatos que aconteceu. Até o final do versículo 18, Pedro narra, manteve a ordem cronológica dos relatos, foi tão preciso, tão detalhado, que os irmãos de Jerusalém, da Judéia, tiveram a chance de reviver a experiência com Pedro. Continuando. 4 pontos são marcantes na revisão de Pedro, que ele fez da história. A visão sobre a queda da barreira étnica veio de Deus. Aí ele começa a dizer o seguinte, que ele estava na cidade de Jope, do capítulo 11, de 5 a 10, vai dizer, ele narrando. Eu estava na cidade de Jope, e de repente, durante a oração, Deus me deu uma visão que um lençol descia e nele tinha
todo tipo de animal quadrúpede. E Deus falou, e ele ouviu a voz dizendo, olha, mata e coma. Aí Pedro falou, de modo nenhum, Senhor, eu nunca comerei alguma coisa que seja impura, nada que seja contra a regra do que nós estamos acostumados. Mas Deus disse para ele, por que você faz de impuro aquilo que já foi purificado? Então ele entendeu. E isso aconteceu, ele diz, 3 vezes antes do lençol, contudo fosse recolhido para o céu. Aí no capítulo 11, de 11 a 12, é a ordem para seguir os servos de Cornélio. Neste momento, 3 homens haviam sido enviados de Cesareia e chegaram à casa onde estava hospedado. E o Espírito Santo falando com Pedro, me disse que fosse com eles e não questionasse. Esses irmãos, então, acompanharam ele até que ele chegou lá na casa de Cornélio. A ação preparatória de Deus, capítulo 11, de 13 a 14. Cornélio relata então a Pedro o que estava acontecendo, que um anjo havia aparecido a ele e dizendo que ele devia enviar mensageiro a Jope e mandar chamar Pedro, Simão, que é chamado Pedro, e ele haveria de dizer todas as coisas, e que ele, assim, ouvindo aquelas palavras, também ele poderia ser salvo. Aí aconteceu a vinda do Espírito Santo, 11 de 15 a 17. Pedro então conta que naquele momento, quando ele estava falando com Cornélio, o Espírito Santo veio sobre Cornélio, como havia acontecido também com eles lá no Pentecostes. Eles foram também cheios do Espírito Santo. Então Pedro então falou assim, se o Espírito Santo não recusou ele, então não sou eu que vou recusar. Então Cornélio foi batizado com a sua família. Lucas então nos conta como foi a reação dos judeus convertidos ao cristianismo. No 11, aí no versículo 18, e ouviram isso, e ao ouvirem isso, se levantaram, e ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções, eles pararam de ficar criando questionamento, e comentaram, e louvaram a Deus, dizendo, que Deus deu graça aos gentios, vemos que Deus deu graça ao gentio, o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Então ele percebeu que agora a salvação, que a palavra, que a pregação, não era só para um grupo fechado, não era só para alguns, mas era para todas as pessoas. Agora todos estavam no mesmo barco de Pedro, de braços abertos para receber os convidados de todas as tribos, povos, línguas e nações, pois barreiras derrubadas, como eles procedem, de que forma eles abrem os braços para abençoar os novos crentes. Quando a igreja em Jerusalém soube o que havia acontecido, grande número de conversão em Antioquia, enviou Barnabé a Antioquia. E ao chegar ali e ver essa demonstração de graça de Deus, alegrou-se muito, incentivou os irmãos que permanecessem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, como diz o texto, cheio do Espírito Santo de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja um ano inteiro, ensinando
muitas pessoas. Então foi em Antioquia que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Observe comigo algumas atitudes de quem tem braços abertos para escolher, para acolher. Primeiro, oferece o que tem de melhor para abençoar. Foi enviado para os irmãos, não apóstolo, mas o melhor pastor que tinha, Barnabé, versículo 22. Segundo, alegra-se com o mover de Deus na vida dos outros. Barnabé, ao chegar em Antioquia, nota o que viu, a demonstração da graça, e ficou muito alegre, ele ficou feliz em ver que os irmãos de Antioquia também receberam a salvação, receberam a palavra de Deus. Ele não ficou com dor de cotovelo, ele não ficou falando assim, poxa, mas esse povo de Antioquia, eles não cumprem as regras como nós judeus, eles não seguem as leis mosaicas, como que Deus pode ter salvado eles? Não fez esses argumentos. Ele apenas agradeceu a Deus, ele louvou a Deus por isso. 3. Demonstra-se bondade e amor à vida dos outros. Barnabé, como diz o versículo 24, era um homem bom. 4. Divide o trabalho com outras pessoas. Barnabé buscou a Paulo e colocou ele no centro do palco da obra missionária. Ele poderia falar, eu não vou trazer Paulo para cá, porque Paulo tem mais conhecimento do que eu, vou perder meu posto. Mas não, ele foi lá e trouxe Paulo. Ele dividiu o trabalho com ele. Agora não era um só trabalhando, era 2 trabalhando de braços abertos e ganhando almas para o Senhor. 5. Gasta tempo com pessoas para discipulá-los. Barnabé e Paulo permaneceram com a igreja um ano inteiro ensinando a muitas pessoas. Nós precisamos ter relacionamento com as pessoas. Se nós não tivermos bons relacionamentos com os irmãos, gastando tempo com eles, orando com eles, ensinando a eles, fica difícil de ganhar almas para o Senhor. Os cristãos precisam ser conhecidos como um povo de braços abertos para receber, acolher e cuidar, discipular o pecador. Não podemos ser, por exemplo, como foi uma determinada igreja na vida de Mahatma Gandhi. Vocês já viram falar daquele líder hindu, Mahatma Gandhi? Ele conta na sua autobiografia, quando jovem, estava estudando na Inglaterra e lendo os evangelhos, ele foi impactado com os evangelhos. Então ele chegou na conclusão que a salvação, que Jesus Cristo, que seria a solução para a Índia, para evitar aquela divisão de casta que tinha lá. Então ele, no domingo, decidiu ir participar de um culto e pedir ao pastor algumas explicações, esclarecer a eles algumas dúvidas sobre a salvação e outras doutrinas. Mas quando ele chegou numa das igrejas na Inglaterra, o porteiro barrou ele na porta. Ele chegou na porta e esperou. Lá tinha um costume que você chegava na porta e esperava que alguém te levasse até o assento. Como os diáconos costumam fazer, como os porteiros costumam fazer hoje. Pega uma pessoa lá na porta e dirige ao assento. Ele ficou lá aguardando. Como ninguém se aproximou dele, um dos introdutores chegou e falou para ele, olha, isso aqui não é para você. Você precisa procurar um lugar onde tem pessoas iguais a você. Vai procurar alguém do seu povo. Ele chegou numa conclusão assim, se entre os cristãos também existe casta, existe divisão, eu posso muito bem continuar sendo hindu. E nunca mais ele voltou numa igreja evangélica.
Já pensou quando chega alguém aqui na porta da igreja, uma pessoa de bermuda, ou uma pessoa com uma mulher, com uma mini saia, ou um jovem cheio de pires, todo tatuado, ou de boné, ou seja lá como é que ele chega ali na porta, aí o porteiro fala: olha, meu querido, não dá para você entrar aqui. O que Jesus ensina é: venha como está. Conheça a verdade te libertará. Ninguém pode ser liberto se não conheceu a verdade, se ele não conhece Jesus. Aqui é o pronto-socorro, aqui é o hospital, aqui é a agência que Deus usa para recuperar pessoas. Deus age aqui nesse lugar, o Espírito Santo age aqui nesse lugar, mas primeiro eu preciso abrir os braços. Nós precisamos abrir os braços, a igreja precisa abrir os braços e recolher aqueles que chegam aqui na porta só ouvindo a palavra de Deus, só o Evangelho de Cristo, só Jesus Cristo, só o Espírito Santo é que vai entrar naquela vida, vai transformar ele. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Tira a sujeira de dentro, limpa a mente dele, limpa o coração dele, faz ele abominar o que é pecado. Ele pode entrar aqui do jeito que for, mas ele precisa ser transformado por Deus. Mas não podemos barrar ele na porta da igreja, porque aqui é que ele vai conhecer a verdade. Quando ele conhecer a verdade, Deus se encarregará de libertar ele. Mas com a Rádio Grande não aconteceu isso. Então, se entre os cristãos há diferença de casta, eu posso muito bem continuar sendo morreu sem nunca mais entrar numa igreja. Aí eu te pergunto, será que o meu tema é vidas que glorificam a Deus? Eu tenho glorificado a Deus com as minhas atitudes? Você tem glorificado a Deus? Esses porteiros que barraram glorificaram a Deus? Quando você, quando eu, quando nós somos preconceituosos que falamos: olha, aquele está salvo, aquele não. Eu tenho o monopólio da salvação? Eu morri na cruz? Não, quem morreu na cruz foi Jesus, e ele permanece com os braços abertos, dizendo: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu os aliviarei. Ele morreu para perdoar os pecadores. No momento que ele estava sendo crucificado, um ladrão ainda teve a oportunidade de ser salvo, e falou com ele assim: quando chegar no teu reino, lembra de mim? Jesus não falou para ele só: primeiro você precisa fazer isso, primeiro você precisa fazer aquilo, primeiro você precisa fazer aquilo outro. Ele não falou nada, só falou para ele assim: hoje você estará comigo no paraíso. Há um pequeno poema de Edward Mark que expressa bem a realidade de algumas castas que se denomina cristão e contrasta com a graça do Senhor Jesus. Ele diz assim: alguns desenham um círculo e deixa outros de fora. Você coloca um pouquinho dentro do círculo, mas só aqueles que estão no seu círculo, o resto fica fora. Status, posições, é tudo que se importa. Mas Cristo, em seu amor, com todos se importa. Ele desenha um círculo, melhor, Jesus desenha um círculo e abre as portas. Ele quer colocar todos dentro. Ele não fecha e diz: você não pode, você não pode. Ele abre a porta e diz: todos são bem-vindos. Venha conhecer a mim como único meio de salvação. Conheça Jesus como único meio de salvação. Os cristãos devem ser um povo de braços abertos. Segundo ponto, um povo de boca aberta. Havia
uma expressão popular bastante usada para definir o indivíduo simplório ou pessoa lerda, boca aberta. Não é essa forma que estamos usando a expressão boca aberta. Boca aberta, para nós, significa falar de Jesus para todo mundo. Não se conter com o Evangelho da Graça, falar e não se calar por onde quer que vá. Dessa forma, os primeiros cristãos eram, sim, uns boca aberta. Observe. Atos 11, 19 a 21. Enquanto Pedro se explicava em Jerusalém, dizendo por que ele foi na casa de Cornélio, por que ele entrou na casa de um gentil, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre, Antioquia da Síria e pregavam a palavra, mas somente o judeu. Contudo, alguns dos discípulos que foram a Chipre e a Cirene e até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos daquela gente creram e se converteram ao Senhor. Os cristãos, sob quaisquer circunstâncias, são chamados para falar do amor de Deus. Irmãos, se não vemos na nossa igreja mais cheia, talvez, seja porque não estamos abrindo a boca para falar da graça de Jesus Cristo aos que cruzam o nosso caminho. Quantas oportunidades a gente perde? Esses bancos aqui porque está lotado. Mas por que não estão? Será que eu estou glorificando a Deus ficando calado? Será que nós estamos fazendo certo? Nós estamos abrindo a nossa boca para falar? Ou há um livro da Joyce Meyer dizendo, eu e a minha boca grande. O livro dela está falando que a gente precisa tomar cuidado com o que se fala, que não é tudo que se fala que se deve falar. Então, você precisa ser uma boca aberta, mas para falar o que edifica. Precisa falar do Senhor Jesus. Certa feita em Corinto, tomado pelo medo, Paulo ouviu o Senhor dizer, Atos 18, 9 a 11. Certa noite, o Senhor falou a Paulo numa visão. Não tenha medo, continue falando, não se cale, pois estou com você e ninguém vai te atacar, nem lhe fazer mal, porque tenho muita gente nessa cidade. Muita gente nessa cidade me pertence. Então Paulo permaneceu ali 1 ano e meio ensinando a palavra de Deus. Paulo chegou numa cidade desconhecida, chegou numa cidade idólatra. Corinto era um panteão de idolatria. Tinha um Deus dedicado a Deus Afrodite. Era uma coisa horrível, mas ele chegou lá e ouviu essa palavra de Deus. Eu vi muita gente nessa cidade, mas quando ele desceu, nenhum cristão foi para abraçar ele. Mas ele pregou a palavra. Ele foi lá para pregar a palavra. Ele abriu a boca, e a Bíblia diz, abra a tua boca que eu encherei. Fale do Senhor. Paulo dizia, fale a tempo e fora de tempo. Paulo também falou a Timóteo, anos mais tarde escreveu, Timóteo 4, 1 a 15. Eu lhe digo, solenemente, na presença de Deus e de Jesus Cristo, que um dia julgará vivos e mortos, quando vier para restabelecer o seu reino. Pregue a palavra,
disciplina, esteja preparado para qualquer ocasião, seja favorável ou não, corrija, repreenda, encoraje, com paciência, bom ensino, pois virá tempos em que as pessoas já não escutarão os ensinos verdadeiros, seguirão a seus próprios desejos, buscarão mestres que lhe digam o que pensam, aquilo que agrada os ouvidos, rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em toda situação. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar boas novas. Realize todo o seu ministério, o seu ministério que lhe foi confiado. Os cristãos devem ser pessoas de boca aberta, não devem perder as oportunidades para falar do Evangelho e para falar da palavra do Senhor. Terceiro ponto. Um povo de bolso aberto. Tem gente que coloca um escorpião no bolso porque ele não pode, para ele não enfiar a mão no bolso. Ou talvez deixe a carteira em casa para não ter dinheiro para ofertar e nem ensinar. Mas não é o nosso caso. Mas vamos refletir aqui nessa palavra. Um povo de bolso aberto, além de braços abertos, de boca aberta, os cristãos são um povo de bolso aberto. Atos 11, 27 a 32. Durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia. Um deles chamava Ágabo e pôs-se em pé numa reunião e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre o mundo romano. Isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com a sua possibilidade. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Esses dois glorificavam a Deus. Eles estavam em todos os momentos, em todas as situações, prontos para fazer a obra de Deus. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Veja que Ágabo, com seu discernimento divino, faz um diagnóstico do que havia de acontecer, que haveria uma grande fome. O profeta não era, a profecia não era para assustar, mas sim para se mobilizar. Não era aquele profeta do caos que só fica profetizando medo, vai cair, não sei o que, vai acontecer, não sei o que. Ele profetizou para dar aos irmãos um norte, um rumo, para que eles se preparassem para o que ia acontecer. Os discípulos, por sua vez, abriram o bolso e ofertaram com amor aos seus irmãos de fé que moravam na Judéia e seus pais na fé. Nossos braços abertos para acolher os pecadores faz expandir a obra de Deus. Você, com seus braços abertos para acolher, faz expandir a obra de Deus. Já a boca aberta, falando do Evangelho, consolida a obra de Deus. Faz com que ela seja mais estruturada, que ela ganhe mais vulto, mais tamanho. E nossos bolsos abertos abençoa o sustento,
autenticam a obra de Deus através das obras e das mãos dos irmãos. Os cristãos devem ser um povo de Deus. Vou concluir. A origem do nome cristão. O nome cristão foi, pela primeira vez, apelidado aos discípulos de Jesus, porque aquela gente tinha braço aberto para acolher pecadores, boca aberta para falar do Evangelho, braços abertos e bolsos abertos para abençoar a pessoa e sustentar a obra de Deus. Aqui vai algumas perguntas nessa conclusão. Você é assim? É retórico, então você responde para você mesmo. Tem seus braços abertos? Abre a boca para falar? Abre os bolsos para dizimar e ofertar? Outra pergunta. Nossa igreja é assim? Nossa igreja acolhe as pessoas, recebe bem as pessoas? Eu sou igreja, você é igreja. Nós como comunidade recebemos bem as pessoas? Tratamos bem as pessoas que vêm aqui? Porque se você vai numa casa, lá eles te recebem bem, você tem vontade de voltar lá de novo. Mas se você percebe que foi mal recebido, que as pessoas preferiam que você não tivesse ido lá, você não tem vontade de voltar lá mais. Então, queridos, nossa igreja precisa ser assim. Precisa receber bem as pessoas. Não interessa quando ele chega lá na porta, se ele está mal cheiroso, se ele está, qual é a forma que ele está, se ele está bem vestido ou mal vestido, se ele está com piercing ou sem piercing, se ele está com boa veste ou sem veste, ele é uma criatura precisando ouvir a palavra de Deus. E aqui é o lugar para ele ouvir a palavra de Deus. Nossa igreja é assim, somos um povo de braços abertos para os que visitam e chegam aqui. Abrimos a boca para anunciar o Evangelho, para convidar as pessoas. Dizimamos e ofertamos como nos convém fazer. Somos também chamados de cristão? O mesmo tipo de cristão que havia em Antioquia? Com braços abertos, boca aberta, bolsos abertos? Façamos justiça ao nome de cristão. Que o Senhor nos abençoe com graça, misericórdia e paz. Vamos cantar, vamos adorar o Senhor. O próximo hino agora é o hino 37. Enquanto o hino é executado, enquanto adoramos ao Senhor, você está convidado à minha frente para ofertar e dizimar. Podemos nos colocar de pé, que a voz flui melhor. Após o hino, a Caio vai falar um pouquinho sobre missões. Melhor, eu vou orar, depois do hino eu vou orar, e depois da oração você fala sobre missões, aí nós ouviremos sobre. Estou me com ternura, Jesus.
Jesus sempre demonstrou amor por nós. Foi tão grande esse amor que João dizia que não dá para se medir. O Muti, quando ele leu sobre a graça, ele ficou tão impactado que a primeira pessoa que ele encontrou na rua, ele falou: você sabe alguma coisa sobre a graça? A pessoa se assustou. Do que se trata? Ele falou: não é pessoa, é a graça de Deus que veio trazer salvação a todos os homens. Portanto, a salvação não é mérito. A salvação é a favor de Deus. Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente, é dádiva. Deus nos dá graciosamente. Nós só precisamos falar: eu quero, eu aceito, eu entrego a minha vida, Jesus. É render-se a Cristo, é tudo que Ele quer ouvir. Ele só quer ouvir que você fala: Pai, eu estou cansado de continuar pecando, me recebe como filho, me aceite. E Jesus, de braços abertos, vai te receber e dar um abraço gostoso. Aí a paz de Deus, como diz Paulo, que excede a todo entendimento, passa a morar em nossa vida. E aí você, diante de luta, diante de dificuldade, você fala: mas como é que pode, está tudo tão conturbado, mas você está sentindo a paz? É porque Deus está morando na sua vida, é porque o Espírito Santo está morando na sua vida, por isso que você tem paz. Mas, mesmo nós cristãos, mesmo você sendo cristão, nós vivemos momentos de luta, de adversidade, porque a Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Então nós vamos orar agora. Você vai se colocar na presença de Deus, ou fique de joelho, ou assentado, da forma que você achar melhor, e conte para Deus onde é a sua dor, qual é o seu problema. Relate a Ele o seu problema, fala com Ele. Se você também nos acompanha aí pelas redes sociais, está com problema, fale com Ele. Se você também quer entregar a sua vida a Jesus, aceite Jesus, entrega a sua vida a Jesus, e Ele é poderoso para causar uma grande transformação na sua vida. Eu vou ajoelhar, você tem alguns segundinhos para falar com Deus. Ore como você achar melhor, fale com Deus. Grande e eterno Deus, nesta noite nós queremos suplicar ao Senhor por nós e pela Tua igreja. Nós precisamos, Pai, glorificar a Ti com nossos atos. O Senhor sabe o quanto falho nós somos. Nós olhamos para nós e vemos uma quantidade enorme de defeitos, de coisas que precisam ser corrigidas. Mas sabemos que o Senhor é poderoso para ir corrigindo esses defeitos em nossa vida. Nós nos colocamos nas Tuas mãos. Queremos ser um vaso que foi transformado a cada dia. Nos limpa, nos calafeta, nos transforma. Tira de nós tudo que não Te agrada, Pai. Eu Te peço pela vida dos irmãos que aqui se encontram. Alguns talvez estão enfermos, alguns estão com problema, alguns talvez estejam orando como eu acabei de falar. Senhor, o Senhor sabe das nossas falhas, das nossas fraquezas. Fortifica os Teus filhos, Pai. Transforma a Tua igreja. Faz com que sejamos pessoas de braços abertos, de boca aberta, de bolso aberto, que glorifiquemos a Ti com a nossa vida, com os nossos atos, com os nossos comportamentos, Pai. Mas eu Te peço pelos meus irmãos que estão aqui e por aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. O Senhor sabe das lutas deles, Pai, das dificuldades deles. Eu peço para o Senhor que esteja transformando cada um deles, curando aqueles que estão enfermos, aliviando as dores, solucionando os problemas, trazendo paz ao coração deles, e aqueles que estão Te aceitando, Pai, eu peço, Senhor, receba eles com alegria, como sempre, Senhor, a Tua palavra fala que o Senhor faz, e que eles sintam, Pai,
que foram acolhidos, que encontraram um lugar, que eles sintam que agora pertencem ao partido de Cristo. Que cada um de nós possamos sentir assim, Pai. Sentir que estamos no teu círculo, que estamos na tua roda, que estamos na tua casa, que estamos num ambiente de amor, num ambiente de amizade. Se falta isso a nós, Pai, para glorificar a Ti. O que nos falta para glorificar a Ti? Peço, Senhor, venha nos conceder, venha nos dar, venha dar a mim, a Tua igreja, Pai, para que possamos fazer a diferença neste mundo e para que possamos abrir a nossa boca e falar do Senhor com ousadia e autoridade. Eu não oro a Ti, Pai, confiado na minha própria justiça, nem nos meus méritos, porque não tenho nenhum. Tudo que fazemos, estamos fazendo para a honra e glória do Teu nome. E oramos a Ti no nome do Senhor Jesus, crendo no Teu grande poder e nas Tuas muitas misericórdias, Pai. No nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém. Assente o instante, palavra com a Kali para falar sobre missões. Logo depois nós ouviremos os irmãos adorarem o Senhor com os hinos que eles prepararam para nós. Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Bem friozinho, né? Aqui em São Paulo faz frio, para quem está vendo a gente aí de longe, muito frio. Então, olha só, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a região norte, né? A região norte clama por Jesus. Nós vamos ver o que está acontecendo lá. Tem bastante missionário, graças a Deus a Junta de Missões Nacionais tem feito um belíssimo trabalho, né? Então nós sabemos exatamente que o valor que nós arrecadamos aqui está sendo muito bem utilizado para a honra e glória do nosso Salvador. Vamos falar junto nosso tema e nossa divisa? Só Jesus Cristo salva. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Fica aí o nosso recadinho para você que não participa ainda da IBD, pode vir domingo. Tem uma classe especial para cada idade, tá bom? Todos vocês são nossos convidados e fiquem à vontade aí para aprender um pouquinho. Nossa lição sobre doutrina do Espírito Santo está findando e vai ter uma novidade domingo, hein? Quem chegar aqui, olha, o negócio vai ser bom, viu? Não vai faltar. Domingo que vem, 9 horas EBD. Durante a semana, as programações normais, né, irmão? Culto de oração, escola de oração na quinta-feira, tá bom? Os irmãos participem. Vamos ver? Domingo o pastor já estará conosco. Teremos a semana. Então, culto a semana, segue normal, quarta-feira oração, quinta-feira às 9 horas oração, domingo, como a Cara já falou, às 9 escola dominical, 10h15 o culto e às 18h30 os cultos de oração. Também demonstramos o nosso amor, Qual a diferença destes sorrisos para um sorriso qualquer? A diferença é o amor e a esperança que estas pessoas receberam por meio de um abraço, de uma oração, de um simples cuidado ou até mesmo de um olhar de compaixão. Nosso objetivo é cuidar de gente. Queremos que mais brasileiros voltem a sorrir e por isso existe o Novo Sorriso da Amazônia, um projeto missionário que usa como estratégia cuidados de saúde para alcançar aqueles que ainda não conhecem a Cristo. As distâncias entre as comunidades são desafiadoras, mas em meio a tanta pobreza e descaso, nós levamos a alegria da salvação em Cristo Jesus para os ribeirinhos. Também demonstramos o nosso amor, oferecendo serviços de saúde gratuitos, que trazem alento para suas dores físicas, emocionais e espirituais. Médicos, dentistas e outros profissionais de saúde se voluntariam nessas comunidades, onde a carência e a falta de cuidados de saúde são predominantes.
O Novo Sorriso é também uma ferramenta para impulsionar a plantação de igrejas na Amazônia, onde nossos missionários e radicais trabalham de forma intencional para levar o Evangelho de Jesus. Eles atuam como agentes comunitários de saúde e vão construindo pequenos grupos contextualizados e formando líderes locais. E é no barco O Missionário que vemos os mais belos sorrisos. Ele percorre diversas regiões da Amazônia, levando a esperança que renova os corações. Nele, a população é atendida e cuidada por nossos profissionais, missionários e voluntários, que também realizam impactos evangelísticos por onde passam. Seguimos por estes rios e comunidades, levando atendimento de qualidade para os necessitados da Amazônia, cumprindo o nosso objetivo intencional de gerar discípulos de Jesus e líderes que formarão novas igrejas com o povo da sua própria localidade. Participe você também deste projeto. Vamos juntos levar a transformação para o Brasil. Só do louvor. Boa noite, irmãos. Vou pedir para os irmãos se colocarem de pé, por gentileza.
existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Gente, estamos chegando neste ponto. Deus abençoe cada um de vocês, nossos amigos internautas também, que ficaram conosco até agora. Deus abençoe a todos vocês. Quarta-feira tem oração, como já disse, às 19h30. Quinta-feira, às 9 horas também tem oração. Domingo, 9 horas, escola dominical. 10h30, nosso culto de adoração a Deus. 6h30, culto de adoração a Deus. Às 17h30 tem a classe que o pessoal está se preparando para batismo. Domingo o pastor já estará conosco. Como eu disse, ele está de férias, mas domingo ele já estará conosco. Agora nós vamos ouvir no final aí o pós-lúdio e com a oração silenciosa o nosso culto está terminado. Que Deus conceda a cada um de vocês uma excelente semana, um final de noite de domingo abençoado. Deus abençoe a todos.